Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 37 A Última Batalha, Parte 9. Os Trollocs rasgaram o braço de Olver durante a noite, alcançando a fenda, tentando libertá-lo. Outros cavaram nas laterais, e a terra escorreu sobre ele, grudando nas lágrimas em suas bochechas e no sangue que escorria de seus arranhões. Ele não conseguia parar de tremer. Também não conseguia se mover. Tremia, aterrorizado, enquanto as feras o atacavam com dedos imundos, cavando cada vez mais perto. Loial sentou-se em um toco, descansando antes que a batalha recomeçasse. Uma investida. Sim, seria uma boa maneira de terminar aquilo. Loial sentiu o corpo todo dolorido. Ele já havia lido muito sobre batalhas e já havia lutado antes, então sabia o que esperar. Mas conhecer uma coisa e vivenciá-la eram completamente diferentes, fora por isso que ele havia deixado o acampamento em primeiro lugar. Depois de mais de um dia de luta ininterrupta, seus membros queimavam com uma profunda fadiga interior. Quando ergueu o machado, a cabeça parecia tão pesada que ele se perguntou por que não quebrava a haste. Guerra! Ele poderia ter vivido a vida inteira sem vivenciar aquilo. Era muito mais do que a frenética batalha dos dois rios. Lá, pelo menos, eles tiveram tempo para remover os mortos e cuidar dos feridos. Lá, era uma questão de se manterem firmes e resistirem às ondas de ataques. Ali, não havia tempo para esperar, nem para pensar. Erite sentou-se no chão ao lado do toco dele, e ele pôs a mão em seu ombro. Ela fechou os olhos e se encostou nele. Era linda, com orelhas perfeitas e sobrancelhas maravilhosas. Loial não olhou para as manchas de sangue em suas roupas, temia que algumas fossem dela. Esfregou o ombro dela com dedos tão cansados que mal conseguia senti-los. Loial havia tomado algumas notas no campo de batalha, para si e para os outros, para acompanhar como a batalha havia se desenrolado até então. Sim, um ataque final. Isso seria um bom final para a história, depois que ele a escrevesse. Ele fingiu que ainda escreveria a história. Não havia mal nenhum em uma mentira tão pequena. Um cavaleiro irrompeu das fileiras de soldados, galopando em direção ao flanco direito dos Trolloc. Mate não ficaria nada feliz com isso. Um homem, sozinho, morreria. Loial ficou surpreso por poder sentir tristeza pela vida perdida daquele homem, depois de todas as mortes que presenciara. Aquele homem lhe parece familiar, pensou Loial. Sim, era o cavalo. Ele já o vira antes, muitas vezes. Lan, pensou, entorpecido. Lan é quem está cavalgando sozinho. Loial se levantou. Erite olhou para ele enquanto ele colocava seu machado no ombro. Espere, disse Loial a ela. Lute ao lado dos outros. Eu preciso ir. Preciso testemunhar isso, disse Loial. A queda do último rei dos Malquieri. Ele precisaria incluí-la em seu livro. Preparem-se para atacar, gritou Arganda. Homens, formem. Arqueiros na frente, cavalaria em seguida, soldados de infantaria, preparem-se para atacar por trás. Uma investida, pensou Tan. Sim, essa é a nossa única esperança. Eles precisavam continuar avançando, mas a linha de batalha era muito tênue. Ele conseguia ver o que Mate estava tentando, mas não ia funcionar. Eles precisavam lutar de qualquer maneira. Bem, ele está morto, disse o mercenário perto de Tan, acenando para Lan Mandragora enquanto cavalgava em direção ao flanco Trolloc. Malditos da fronteira. Tan. Abel disse ao lado dele. Acima deles, o céu escurecia. Seria possível, à noite. Aquelas nuvens terríveis e ferventes pareciam cada vez mais baixas. Tan quase perdeu a figura de Lan no garanhão da meia-noite, apesar das fogueiras queimando nas colinas. A luz deles parecia fraca. Ele está cavalgando para Demandred, pensou Tan. Mas há uma muralha de Trollocs no caminho. Tan sacou uma flecha com um pano embebido em resina amarrado atrás da cabeça e a encaixou no arco. 2 homens de Rivers, preparem-se para atirar. O mercenário ali perto riu. São pelo menos 100 passos. Você vai enchê-lo de flechas, se tanto. Tan olhou para o homem, pegou sua flecha e enfiou a ponta em uma tocha. O farrapo atrás da cabeça se inflamou. Primeira fila, ao meu sinal, gritou Tan, ignorando as outras ordens que vinham da fila. Vamos dar ao Lord Mandragoran algo para guiá-lo.
Tan desenhou com um movimento fluido, o pano em chamas aquecendo seus dedos, e então soltou. Lan avançou em direção aos Trollocs. Sua lança e as 3 substitutas haviam se estilhaçado horas antes. Em volta do pescoço, ele usava o medalhão frio que Berelain enviará pelo portal com um bilhete simples. Não sei como Galad conseguiu isso, mas acredito que ele queria que eu enviasse para Calton. Lan não pensou no que estava fazendo. O vazio não permitia tais coisas. Alguns homens chamariam isso de impetuoso, imprudente, suicida. O mundo raramente era transformado por homens que não estivessem dispostos a tentar ser pelo menos um dos 3. Ele enviou o conforto que pôde para a distante Ninaeve através do vínculo e então se preparou para lutar. À medida que Lan se aproximava dos Trollocs, as feras formaram uma linha de lanças para detê-lo. Um cavalo se empalaria ao tentar passar por ela. Lan respirou fundo, calmo no vazio, planejando cortar a ponta da primeira lança e então abrir caminho através da linha. Era uma manobra impossível. Tudo o que os Trollocs precisariam fazer era se espremer e atrasá-lo. Depois disso, poderiam dominar Mandarb e tirar Lan da cela. Mas alguém precisava destruir Demandred. Com o medalhão no pescoço, Lan ergueu a espada. Uma flecha flamejante desceu do céu e atingiu a garganta do Trolloc bem na frente de Lan. Sem hesitar, Lan usou o Trolloc caído como uma abertura na linha de lanças. Ele se chocou contra o prole das sombras, pisoteando o caído. Ele precisaria. Outra flecha caiu, derrubando um Trolloc. Depois, outra caiu, e mais outra, em rápida sucessão. Mandarb atravessou os Trollocs confusos, em chamas e moribundos, enquanto uma chuva de flechas em chamas caía à sua frente. Malquier! Gritou Lan, empurrando Mandarb para frente, pisoteando cadáveres, mas mantendo a velocidade enquanto o caminho se abria. Uma chuva de luz caiu diante dele, cada flecha precisa, matando um Trolloc que tentasse se colocar diante dele. Ele avançou trovejantemente através das fileiras, empurrando para o lado os Trollocs moribundos, com flechas flamejantes guiando seu caminho na escuridão como uma estrada. Os Trollocs estavam agrupados em ambos os lados, mas os que estavam à sua frente caíram e caíram até que não houvesse mais nenhum. Obrigado, Tan. Lan galopou com seu corcel pela encosta leste das colinas, sozinho agora, passando pelos soldados, pelos filhos das sombras. Ele era um com a brisa que soprava em seus cabelos, um com o animal vigoroso sob ele que o carregava adiante, um com o alvo que era seu destino, seu destino. Demandred ficou de pé ao som dos cascos, enquanto seus companheiros Charan se levantavam à sua frente. Com um rugido, Lan empurrou Mandarb em direção aos Charans que bloqueavam seu caminho. O garanhão saltou, as patas dianteiras empurrando os guardas à sua frente para o chão. Mandarb girou, suas ancas derrubando mais Charans, suas patas dianteiras atingindo outros ainda. Lan se jogou da cela. Mandarb não tinha proteção contra a canalização, então lutar a cavalo seria convidar Demandred a matar sua montaria, e caiu no chão correndo, com a espada em punho. Mais um, rugiu Demandred. Leosterin, você está começando a... Ele interrompeu a frase quando Lan o alcançou e se lançou contra os flutuadores de Tistledon no redemoinho, uma forma de espada tempestuosa e ofensiva. Demandred ergueu a espada bruscamente, aparando o golpe com a arma e recuando um passo com a força. Trocaram 3 golpes, rápidos como relâmpagos, Lan ainda em movimento até que o último golpe atingiu Demandred na bochecha. Lan sentiu um leve puxão e sangue espirrou no ar. Demandred apalpou o ferimento na bochecha e arregalou os olhos. Quem é você? Perguntou Demandred. Eu sou o homem que vai te matar. Min ergueu os olhos da parte de trás de seu Tur enquanto ele se movia em direção ao portal de volta ao campo de batalha em Merrilor. Ela esperava que ele resistisse ao frenesi da batalha quando chegassem lá. Fogueiras e tochas brilhavam ao longe, vagalumes iluminando cenas de bravura e determinação. Ela observou as luzes tremeluzirem, as últimas brasas de um fogo que logo se extinguiria. Rand tremeu, distante, bem ao norte. O padrão girou em torno de Rand, forçando-o a observar. Ele olhou através dos olhos marejados de lágrimas. Viu o povo lutar. Viu-os cair. Viu Elaine, cativa e sozinha, uma senhora do medo se preparando para arrancar seus filhos de seu ventre. Viu Huarc, com a mente perdida, agora um peão de um dos renegados. Ele viu Mate, desesperado, enfrentando adversidades terríveis. Viu Lan cavalgando para a morte. As palavras de Demandred o atormentavam. A pressão do tenebroso continuava a dilacerá-lo. Rand falhou. Mas no fundo de sua mente, uma voz. Frágil, quase esquecida. Solte. Lan não se conteve. Ele não lutou como havia treinado Rand para lutar.
Sem testes cuidadosos, sem julgamento do terreno, sem avaliação cuidadosa. Demandred sabia canalizar, e apesar do medalhão, Lan não podia dar ao inimigo tempo para pensar, tempo para se esquivar e atirar pedras nele ou abrir caminho no chão sob seus pés. Lan mergulhou profundamente no vazio, permitindo que seus instintos o guiassem. Ele foi além da ausência de emoções, queimando tudo. Não precisava julgar o terreno, pois sentia a terra como se fosse parte dele. Não precisava testar a força de Demandred. Um dos renegados, com muitas décadas de experiência, seria o espadachim mais habilidoso que Lan já enfrentará. Lan tinha vaga consciência dos Charans se espalhando para formar um amplo círculo ao redor dos dois combatentes enquanto lutavam. Aparentemente, Demandred tinha confiança suficiente em suas habilidades para não permitir interferência de outros. Lan girou em uma sequência de ataques. A água flui ladeira abaixo se transformou em redemoinho na montanha, que por sua vez se transformou em mergulho do falcão no mato. Suas formas eram como riachos se fundindo em um rio cada vez maior. Demandred lutou tão bem quanto Lan temia. Embora as formas do homem fossem ligeiramente diferentes daquelas que Lan conhecia, os anos não haviam mudado a natureza de uma luta de espadas. Você é bom, disse Demandred com um grunhido, recuando diante de vento e chuva, com uma linha de sangue escorrendo do queixo. A espada de Lan brilhou no ar, refletindo a luz vermelha de uma fogueira próxima. Demandred reagiu com o golpe da centelha, que Lan antecipou, contra-atacando. Ele levou um arranhão na lateral, mas ignorou. A troca fez Lan recuar um passo e deu a Demandred a chance de pegar uma pedra com poder único e arremessá-la em Lan. Nas profundezas do vazio, Lan sentiu a pedra se aproximando. Era uma compreensão da luta, uma compreensão que o penetrava profundamente, no âmago de sua alma. A maneira como Demandred pisava, a direção em que seus olhos piscavam, indicavam a Lan exatamente o que estava por vir. Ao fluir para a próxima forma de espada, Lan ergueu a arma sobre o peito e deu um passo para trás. Uma pedra do tamanho da cabeça de um homem passou bem à sua frente. Lan fluiu para frente, o braço se movendo para a próxima forma enquanto outra pedra voava sob seu braço, arrastando o vento com ela. Lan ergueu a espada e fluiu ao redor da trajetória de uma terceira pedra, que o errou por um polegar, ondulando suas roupas. Demandred bloqueou o ataque de Lan, mas ele respirava com dificuldade. Quem é você? Sussurrou Demandred novamente. Ninguém nesta era tem tanta habilidade. Asmodian. Não, não. Ele não poderia ter lutado comigo assim. Leosterin. É você por trás dessa cara, não é? Sou apenas um homem, sussurrou Lan. É tudo o que sempre fui. Demandred rosnou e então lançou um ataque. Lan respondeu com pedras caindo montanha abaixo, mas a fúria de Demandred o forçou a recuar alguns passos. Apesar da ofensiva inicial de Lan, Demandred era o melhor espadachim. Lan sabia disso pelo mesmo sentido que lhe dizia quando atacar, quando parar, quando avançar e quando recuar. Talvez se tivessem enfrentado a luta de forma equilibrada, a situação seria diferente. Não foi o que aconteceu. Lan lutava um dia inteiro e, embora tivesse sido curado de seus piores ferimentos, os menores ainda doíam. Além disso, a cura em si era exaustiva. Demandred ainda estava fresco. O renegado parou de falar e se concentrou no duelo. Também parou de usar o poder único, concentrando-se apenas em sua esgrima. Ele não sorriu enquanto aproveitava a vantagem. Não parecia ser um homem que sorria com frequência. Lan escapou de Demandred, mas os renegados avançaram com Boar Rushes down the mountain, empurrando Lan de volta para o perímetro do círculo, atacando suas defesas, cortando no braço, depois no ombro e finalmente na coxa. Só tenho tempo para uma última lição. Eu te peguei, rosnou Demandred finalmente, respirando pesadamente. Seja você quem for, eu te peguei. Você não pode vencer. Você não me ouviu, Lan sussurrou. Uma última lição. A mais difícil. Demandred atacou, e Lan viu sua brecha. Lan avançou, colocando a ponta da espada de Demandred contra o próprio flanco e se lançando contra ela. Eu não vim aqui para vencer, sussurrou Lan, sorrindo. Eu vim aqui para matar você. A morte é mais leve que uma pena. Demandred arregalou os olhos e tentou recuar. Tarde demais. A espada de Lan o atravessou direto na garganta. O mundo escureceu quando Lan escorregou para trás, longe da espada. Ele sentiu o medo e a dor de Ninaeve ao mesmo tempo, e enviou-lhe lembranças.